4. Quadrilátero estratégico global. Poucos meses após a dissolução da União Soviética, um pequeno grupo de nós se reuniu em Washington, D.C., para o que é conhecido como um Bogsa, uma turma de caras sentados ao redor de uma mesa, para uma avaliação das estratégias alternativas de defesa antimísseis balísticos dos Estados Unidos. Quando os itens da pauta foram esgotados, os 10 ou 12 presentes voltaram-se para uma questão que todos tínhamos em mente: o impressionante colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria que moldou todas as nossas vidas por mais de 4 décadas. Um conjunto de ideias foi expresso pelos cientistas, engenheiros, diplomatas e oficiais militares presentes sobre o significado desses eventos para a paz e a cooperação com a nova Rússia e o papel dos Estados Unidos no mundo. O saudoso Paul Nitze, autor principal da política americana de contenção da Guerra Fria no início dos anos 1950, ouviu silenciosamente, absorvendo tudo. Quando todas as ideias foram compartilhadas, Nitze silenciou a sala ao oferecer sua própria perspectiva. Paráfrase: estamos diante de um mundo em que os Estados Unidos permanecerão como a única superpotência com enorme influência militar, econômica e política. Ninguém gosta do garoto grande da rua e nenhum país será forte o bastante para confrontar os Estados Unidos por um bom tempo. No futuro, enfrentaremos um competidor mundial formado por uma coalizão que inclui Rússia, China, talvez Índia e um grande país islâmico. Na época, se qualquer outra pessoa tivesse feito tal afirmação, eu teria pensado que era meio maluco, pois não havia indícios discerníveis para apoiar a visão de Nitze sobre o mundo que viria. Mas eu já havia tido a oportunidade de trabalhar com Paul em alguns problemas de segurança nacional nas décadas de 1970 e 1980 e tinha uma boa noção de como sua mente funcionava. Senti-me compelido a levá-lo a sério. O embaixador Nitze não havia perdido seu toque. Durante a década de 1990 e na era Putin, vimos a visão geopolítica de Nitze se concretizar, peça por peça. Em 2008, os Estados Unidos e seus aliados enfrentavam a Rússia como um novo competidor geopolítico, apoiado por um quadrilátero estratégico global liderado por Moscou, composto por Rússia, China, Irã, Cuba, Brasil. A Índia permanecia na categoria do talvez, mas Nova Delhi havia jogado uma excelente carta geopolítica ao manter simultaneamente boas relações com Moscou e Washington. Usando o marxismo revisionista de Antônio Gramsci como manual, o Kremlin criou 4 polos estratégicos, com ele mesmo como coordenador e força motriz, que compõem um quadrilátero de influência internacional na criação de uma nova ordem mundial. Moscou é capaz de competir com os Estados Unidos por meio deste sistema de procuradores e subprocuradores cujas atividades estão profundamente ocultas em um mundo sombrio dedicado a diminuir o poder e a influência dos Estados Unidos. Numerosas conexões políticas, econômicas, militares e ideológicas cruzadas destacam as relações entre os 4 polos estratégicos ou cantos do quadrilátero. O polo latino-americano foi modificado posteriormente com a adição da Venezuela, quando Hugo Chávez, ditador-presidente da Venezuela, impôs-se numa coalizão com Cuba e Brasil devido às suas abundantes reservas de petróleo. É importante reconhecer o quadrilátero estratégico global pelos propósitos geopolíticos e doutrinários que ele serve. Desde o início da perestroika, uma ordem socialista mundial, leninismo-marxismo, foi imaginada pelos olhos da elite governante de Moscou. Ao elevar a fórmula de Antônio Gramsci a um nível internacional que fomenta uma transformação da cultura ocidental para uma mais passível de ser marxizada, o Kremlin acredita possuir a ferramenta doutrinária correta para vencer a competição geopolítica contra o Ocidente capitalista e o salafismo wahhabismo militante. O quadrilátero estratégico global de procuradores e subprocuradores é uma ferramenta operacional vital para as iniciativas de Moscou na competição geopolítica tripartite para definir a futura ordem mundial. Malachi Martin explicou a ponte estratégica que o quadrilátero representa ao ligar as políticas externas contemporâneas do Kremlin ao seu objetivo de longo prazo de promover a governança socialista mundial. No nível geopolítico, o projeto gorbachovista para uma nova ordem mundial prevê uma condição na qual todos os governos nacionais, como os conhecemos, deixarão de existir. Haverá um centro governante único localizado em Moscou e dominado exclusivamente pelo Partido Comunista do Mundo, PCM. Todas as questões militares e de segurança estarão nas mãos do PCM e seus representantes nas nações. A geoeconomia do Novo Mundo, por sua vez, incorporará todas as lições práticas que os comunistas aprenderam com as economias de mercado das democracias ocidentais, mas preservará o princípio centralizador do leninismo marxista. Desde o início de sua presidência, Vladimir Putin considerou China, Índia e Irã como parceiros estratégicos. A liderança cubano-brasileira das organizações comunistas e terroristas latino-americanas foi solidificada nos anos 1990 e, aos olhos de Putin, eram potenciais procuradores e subprocuradores para enfrentar os Estados Unidos em seu próprio quintal.
As prodigiosas reservas russas de petróleo e gás natural apresentavam uma oportunidade potencial para tornar o país uma superpotência energética. Atender à crescente demanda global por energia também poderia abrir caminho para o exercício de enorme influência política. A geopolítica pragmática também levou a Rússia a assinar acordos para a construção de usinas nucleares na China, Índia e Irã. Com 2 reatores nucleares russos já em construção na Índia no início de 2007, por exemplo, Moscou e Nova Delhi assinaram acordos para 4 reatores adicionais a fim de atender à urgente necessidade indiana de garantir o fornecimento de energia. Segurança energética é a dimensão mais importante da nossa parceria estratégica emergente, disse o primeiro-ministro indiano Manmohan Singh. Esperamos uma parceria de longo prazo com a Rússia neste campo vital. Como força motriz principal do quadrilátero estratégico global anti-Estados Unidos e anti-salafista, a promoção russa de um mundo multipolar frearia as políticas de globalização econômica de Washington. Esse movimento do Kremlin ressoou fortemente na Ásia. Vozes ao redor do mundo se intensificaram contra as supostas ambições imperialistas da América. O jornalista internacional Sultan Shahin, por exemplo, escreveu no Asia Times Online que defender um mundo multipolar obviamente não convém aos Estados Unidos, o senhor e mestre do atual sistema unipolar, no qual chegou a ameaçar tornar as Nações Unidas obsoletas. Guerra do Iraque. Yevgeny Primakov, um duro estrategista soviético da Guerra Fria, afirmou em 2006 que um mundo multipolar começou a se formar. Essa é a nova realidade. Ele ressaltou que a Rússia agia com transparência e não fazia declarações anti-americanas, citando o silêncio do Kremlin sobre as operações dos Estados Unidos no Iraque. Como sempre ocorre com o Sr. Primakov, é preciso decodificar suas palavras em sentido inverso para penetrar a desinformação embutida em sua mensagem. O Kremlin conseguiu manter-se acima das críticas globais às políticas americanas no Iraque por meio do uso de procuradores e subprocuradores oriundos de seu quadrilátero estratégico global e dos onipresentes agentes de influência da extrema-esquerda anti-americana dentro dos Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outras partes do mundo. Esses procuradores funcionam como o megafone global anti-americano do Kremlin. O quadrilátero estratégico e os agentes de influência ocidentais representam partes importantes da política externa paralela da Rússia, operando nas sombras. A estratégia de propaganda e desinformação do Kremlin mascara a implementação da fórmula de Gramsci para minar a cultura tradicional americana baseada nos valores judaico-cristãos. O tamborilar obscuro de Moscou é insidioso, abrangente e constante. Os esquerdistas radicais americanos, progressistas socialistas marxistas, são os principais percussionistas. Seu ódio coletivo e mutuamente reforçado pelo modo de vida americano e sua dedicação à criação de uma enorme transformação cultural rumo à governança socialista os levaram para os braços que Moscou lhes estende. Yevgeny Primakov foi o enviado do presidente Putin para negociações com Saddam Hussein durante os preparativos para o ataque americano em março de 2003. Embora as discussões permaneçam envoltas em mistério, é claro que empresas russas, em violação às sanções da ONU, ajudaram a armar o Iraque e treinar suas forças no uso de armas militares avançadas. Entre os equipamentos militares russos vendidos ao Iraque estavam óculos de visão noturna, armas antitanque, mísseis e dispositivos de interferência para neutralizar o sistema de posicionamento global e as armas de precisão dos Estados Unidos. Stephen Blank observou que tais transferências de armas não eram incomuns e notou que Yevgeny Primakov, durante seu mandato como primeiro-ministro de Boris Yeltsin na década de 1990, auxiliou o Iraque a obstruir as equipes de inspeção de armas da ONU. Agências de inteligência britânicas e americanas chegaram a acreditar que Primakov estava na folha de pagamento de Saddam Hussein. Enquanto isso, jornais russos relataram repetidamente que o Kremlin e negociantes de armas estabeleceram conexões com indústrias de defesa em repúblicas ex-soviéticas, como Belarus, para vender armamentos a compradores estrangeiros com os quais Moscou não desejava ser associado. Em resumo, tais acordos eram necessários para preservar a imagem cuidadosamente cultivada de Moscou como um amigo respeitável do Ocidente. Isso também faz parte do plano de Antônio Gramsci de sorrir para os capitalistas enquanto cuidadosamente lhes corta a garganta. As vendas de armas do Kremlin no Iraque foram acompanhadas por uma extensa campanha de desinformação conduzida nos bastidores do Oriente Médio. Segundo um relatório árabe, Moscou alertou vários países, incluindo Irã e Síria, de que poderiam ser alvos em uma guerra americana contra o Iraque. Os russos advertiram que a campanha americana levaria à derrubada de qualquer regime ligado ao terrorismo. Os alertas vieram acompanhados de cenários fictícios de ataques relâmpagos aéreos contra sítios terroristas no Vale do Becaia, no Líbano, em Damasco e na fronteira Afeganistão-Irã. Outro cenário russo discutia um hipotético ataque conjunto dos Estados Unidos,
Reino Unido e Turquia às instalações nucleares de Bushehr e aos mísseis Shihab-3 no Irã. Os serviços de inteligência russos não comentaram um relatório de abril de 2003 que afirmava que o Serviço de Inteligência Exterior, SVR, havia instado Bagdá a destruir quaisquer armas de destruição em massa em sua posse, com o objetivo de enfraquecer um dos principais argumentos americanos para derrubar o regime de Saddam Hussein. O relatório baseava-se em documentos encontrados durante a invasão de escritórios governamentais em Bagdá pela imprensa ocidental logo após o ataque americano. Outros documentos também mostraram uma conexão direta entre Bagdá e o SVR russo. O Sunday Telegraph, Londres, obteve documentos ultrasecretos recuperados do prédio dos serviços de inteligência fortemente bombardeado em Bagdá, que mostravam que a Rússia forneceu uma ampla gama de assistência a espiões e militares iraquianos nos meses que antecederam o ataque dos Estados Unidos. Entre os documentos recuperados, segundo o colunista David Harrison, havia um relatório de inteligência no qual um agente iraquiano disse que um colega russo lhe havia passado informações. O documento detalhava uma conversa privada entre o primeiro-ministro britânico Tony Blair e o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi em reunião realizada em Roma, em 15 de fevereiro de 2002. Blair confidenciou que havia se recusado a participar de qualquer ação militar no Iraque porque as forças britânicas estavam engajadas no Afeganistão e que nada poderia ocorrer até que um novo governo fosse estabelecido em Cabul. Outro documento, datado de 12 de março de 2002, parece confirmar que Saddam havia desenvolvido, ou estava desenvolvendo armas nucleares, escreveu o Sr. Harrison. Os russos alertaram Bagdá que, se recusasse cumprir as exigências das Nações Unidas, isso daria aos Estados Unidos uma justificativa para destruir quaisquer armas nucleares. Esse relatório deve ser considerado com certo grau de credibilidade, já que os relatórios de inspeção da ONU de 1991 sobre armas de destruição em massa iraquianas indicaram que o governo Hussein havia construído pelo menos 2 detonadores nucleares operacionais, cuja suposta destruição não pôde ser confirmada pelos inspetores da ONU. Especialistas ocidentais estimavam, naquela época, que Saddam Hussein estava a apenas 18 meses de possuir uma arma nuclear utilizável. Como este autor observou em 1996, o caso do Iraque, tanto em termos de inteligência pré-guerra quanto de inspeções pós-guerra em loco, demonstra que sempre haverá grandes incertezas em relação a programas de armas nucleares. Com base em informações de inteligência estrangeira divulgadas ao público por um alto funcionário do Pentágono sem autorização, que foi demitido, os Estados Unidos estavam plenamente cientes de que forças especiais russas haviam ajudado a remover as armas de destruição em massa de Saddam Hussein semanas antes do ataque em março de 2003. A remoção clandestina de armamentos russos foi capturada em uma imagem de satélite divulgada pelo Pentágono que mostrava caminhões alinhados para transportar os materiais. Além disso, 2 generais russos receberam condecorações de Saddam Hussein pouco antes do ataque americano por serviços não divulgados. Uma análise do Institute for Defense Analysis, um think tank financiado pelo governo federal, baseada em 600 mil documentos capturados no Iraque, informou em março de 2008 que Saddam apoiava grupos que se associavam diretamente à Al-Qaeda, como a Jihad Islâmica Egípcia, liderada em certo momento pelo braço direito de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, ou que compartilhavam, em geral, os objetivos declarados da Al-Qaeda. A análise governamental também encontrou inúmeras conexões entre o Iraque de Saddam Hussein e diversas organizações associadas à Al-Qaeda e a outros grupos terroristas. Conforme citado no estudo financiado pelo governo, de 1.600 páginas, intitulado Iraqi Perspectives Project, Saddam and Terrorists, Emerging Insights from Captured Iraqi Documents, os documentos capturados revelam que o regime estava disposto a cooptar ou apoiar organizações que sabia fazerem parte da Al-Qaeda, desde que os objetivos de curto prazo dessas organizações apoiassem a visão de longo prazo de Saddam. Em 1993, por exemplo, Saddam Hussein ordenou pessoalmente a formação de um grupo terrorista iraquiano para unir-se aos combatentes de Osama Bin Laden na luta contra os americanos na Somália. O regime de Saddam também sediou uma série de 13 conferências para grupos jihadistas não iraquianos em 2002, apenas alguns meses antes da invasão dos Estados Unidos. Exército Russo. O outrora poderoso Exército Vermelho foi deixado cair em estado de abandono, com equipamentos envelhecidos e ultrapassados, além de baixa moral, após a desintegração da União Soviética. Em 1994, 70% dos comandantes militares afirmavam que suas unidades não estavam aptas para combater adequadamente. Segundo um relatório alemão, não estavam preparados para lutar fora da comunidade dos Estados independentes. Das 81 divisões terrestres russas, 51 não estavam prontas para combate. Falhas semelhantes enfraqueciam as forças aéreas. A escassez de combustível reduzia o treinamento a níveis muito abaixo do padrão e mais de um terço dos helicópteros russos estavam parados.
O estado das Forças Armadas incomodava Vladimir Putin e o povo russo, que, junto com seu presidente, viam o abandono militar como uma das principais razões para o desrespeito do Ocidente pela segurança da Rússia. Outras prioridades pareceram relegar a reforma militar a segundo plano, especialmente porque a ofensiva do bom moço de Putin contra o Ocidente lhe garantiu um longo período de lua de mel no cargo. Contudo, no verão de 2007, Putin declarou que uma das prioridades incondicionais é o reforço de todos os aspectos de nossas forças armadas. Jacques Fontand, no anuário francês Yearbook of International Relations, ofereceu a avaliação correta, determinado a recuperar para o país parte do brilho do passado, mesmo enquanto sua posição estratégica enfraquece com a ampliação da OTAN e as iniciativas militares dos Estados Unidos. O presidente russo propõe reconcentrar o aparato de defesa nas prioridades, ou seja, ameaças internas, as fronteiras, o reforço das armas nucleares e o desenvolvimento dos meios de cooperação e diplomacia. O presidente Putin cravou outro marco, indicando um retorno ao governo Partido-Estado enquanto a Rússia se aproximava da recuperação política final após a rigorosa implementação do Plano Andropov. A bem-sucedida encenação da perestroika, como a nova política econômica de Lenin, já havia cumprido seu ciclo. Os passos finais na construção de uma nova Rússia focam na restauração das forças armadas e na combinação de sua autoridade com o crescente poder energético desfrutado pelo Kremlin. Juntos, eles serão usados para satisfazer o grande objetivo de Putin: conquistar reconhecimento internacional de que um mundo multipolar substituiu as 2 décadas de domínio global unipolar dos Estados Unidos. A Rússia está de volta, e Putin e o povo russo exigem que seu país seja reconhecido como um dos principais atores no cenário mundial. 2 dias antes das eleições parlamentares de 2 de dezembro de 2007, o presidente Putin sancionou a lei aprovada pela Duma em novembro que revogava o Tratado de Forças Armadas Convencionais na Europa, CFE. Isso foi o ápice da retórica dura e anti-ocidental e das promessas de restaurar a grandeza da Rússia feitas pelos apoiadores de Putin na campanha eleitoral. O CFE havia sido assinado nos últimos dias da Guerra Fria para limitar o número de armas pesadas, como tanques, peças de artilharia, veículos blindados de transporte de tropas, e de aeronaves de combate e helicópteros que poderiam ser posicionados na Europa Ocidental e na parte ocidental da Rússia. A OTAN considerava o Tratado CFE um pilar da estabilidade e segurança na Europa. Desde o início da presidência de Putin, o CFE incomodava os russos. Na doutrina militar aprovada em 2000, Putin deixou claro que a Rússia poderia usar armas nucleares para proteger o país e seus aliados de um ataque terrestre em grande escala. Em janeiro de 2008, a aposta nuclear contra o Ocidente aumentou quando o chefe do Estado-Maior-General, Yuri Baluyevsky, afirmou que armas nucleares, incluindo ataques preventivos, seriam usadas para proteger a Rússia e seus aliados. Também em janeiro de 2008, a Marinha Russa realizou seu primeiro grande exercício marítimo em 15 anos. Os navios participantes incluíram um porta-aviões, um cruzador de mísseis guiados, destroyers e navios de apoio. As forças aéreas russas participaram da defesa simulada contra ataques, com o emprego dos bombardeiros estratégicos Bakhfiri e Blackjack, reabastecedores aéreos, interceptadores de longo alcance Fochou e caças de ataque Flanker. Em fevereiro de 2008, com as eleições presidenciais próximas, Putin atacou o Ocidente, alegando que a Rússia havia sido explorada durante seu período de fraqueza após o colapso da União Soviética. Está claro que uma nova corrida armamentista foi desencadeada no mundo, disse Putin. Não é nossa culpa, porque não a iniciamos. O presidente russo acrescentou que voltamos à arena mundial como um Estado levado em consideração, um Estado que pode se defender. Um mês depois, irritado com a independência de Kosovo em relação à Sérvia, Putin acusou o Ocidente de tentar substituir as Nações Unidas pela OTAN. O presidente russo afirmou que a OTAN havia promovido uma expansão interminável, quando não há confronto entre 2 sistemas hostis. Exportação de armas. Na busca por uma maior fatia do mercado internacional de armas, a Rússia assinou contratos bilionários com China, Índia e Irã. A Venezuela foi adicionada posteriormente para compras que vão desde submarinos e jatos supersônicos até tanques e outras armas de campo de batalha. Nossos aliados esperam da Rússia uma política clara e consistente em questões de cooperação técnico-militar, disse Putin. Ele também reviveu acordos de cooperação militar em regiões-chave do mundo, avisando os Estados Unidos da intenção de Moscou de competir no tabuleiro geopolítico. Em uma inversão da Guerra Fria, Putin estava construindo uma estratégia de contenção contra os Estados Unidos. Os fabricantes russos de armas dependem das vendas externas para cerca de 90% de sua receita. As exportações militares russas em 2006 somaram 8 bilhões de dólares, além de 30 bilhões em contratos em negociação, embora nem todos tenham sido assinados.
O Oriente Médio respondeu por 17% dessas exportações. Aeronaves representaram 57% das exportações. Essas empresas buscam constantemente novos clientes ao redor do mundo. Uma parcela considerável das vendas militares russas no exterior foi direcionada para China e Índia. Conforme esses mercados começaram a estagnar, os russos passaram a direcionar-se cada vez mais para a venda de armas a Estados Árabes, especialmente no rico Oriente Médio e Norte da África. A Rússia tem sido particularmente agressiva na busca pelo crescente mercado de defesa aérea e satélites nessas regiões. Belarus serviu como fachada para vendas militares russas no Oriente Médio e em outros países em desenvolvimento. Exportações anuais de 1,1 bilhão de dólares provenientes de Minsk indicam um fluxo constante de armamentos da Rússia. Algumas das transferências de armas parecem ser bastante sensíveis. Ivan Safronov, correspondente militar do jornal de negócios Kommersant, foi morto em 2 de março de 2007 ao cair ou ser jogado de uma janela no 3º andar. O suicídio foi considerado improvável. Safronov investigava as vendas russas de armas para a Síria e Irã via Belarus. Viktor Bout, notório ex-traficante de armas da KGB que foi finalmente preso na Tailândia em março de 2008, pode ter estado envolvido. Síria e Irã receberam armas que os russos classificaram como defensivas e que, segundo eles, não desestabilizariam o equilíbrio regional de poder. No início de 2007, a Síria encomendou caças avançados MiG-31E da Rússia, dando a Damasco um salto significativo em capacidade de combate. O Irã financiou a compra síria, e a maioria das aeronaves de ponta seria compartilhada com a Força Aérea Iraniana. Fontes também relataram que oficiais da Força Aérea e de inteligência iranianos foram destacados para bases militares sírias e operavam radares estratégicos e baterias de mísseis. A força do Irã é a força da Síria, disse o ministro da Defesa sírio Hassan Turkani. Apesar das alegações russas de venderem apenas armas defensivas, durante o conflito entre julho e agosto de 2006 entre os terroristas do Hezbollah apoiados pela Síria e pelo Irã, Israel enfrentou uma série de armas militares avançadas fabricadas na Rússia, lançadores de granadas antitanque RPG-29 Vampire e mísseis antitanque para uso contra helicópteros voando baixo. A Rússia negou ser a fonte e explicou que o Hezbollah poderia ter obtido os RPG-29 de qualquer um de seus compradores. Em 2007, a Rússia forneceu ao Irã tecnologia avançada altamente secreta, torpedos movidos a foguete. Disse que o torpedo de alta velocidade é capaz de se mover debaixo d'água a velocidades de até 100 metros por segundo. A rivalidade entre Argélia e Marrocos pelo Saara Ocidental abriu outra porta para os fornecedores russos de armas. Foi firmado um acordo de 7,5 bilhões de dólares com a Argélia, com opção para mais 2 a 3 bilhões em contratos subsequentes. A Argélia ocupa o 3º lugar, atrás da China e Índia, em volume de importações militares russas. A Rússia entregou centenas de aviões de guerra avançados aos argelinos, além de 300 tanques de batalha principais T-90S de ponta, 8 batalhões de mísseis superficiais e outros sistemas de armas. Os interesses russos movidos pela energia estiveram frequentemente no centro dessas vendas de armas. Moscou temia perder receita caso a União Europeia se tornasse um grande consumidor do gás natural argelino. Para impedir tal evento, os russos convenceram o governo argelino a aceitar acordos de compartilhamento de produtividade com a Gazprom e outras empresas russas de energia. As vendas militares russas, a geopolítica energética e a ousadia comercial se uniram para dar ao Kremlin maior influência em países muito além de suas fronteiras. Sob a superfície do verniz bem polido da cooperação e entendimento internacional, a Rússia é firme em sua rejeição às críticas ocidentais sobre a quem vende armas. Ouço frequentemente críticas de que não se deve vender para certos estados, disse Sergei Ivanov, ministro da Defesa. Ele lamentou ainda, segundo essa lógica, não poderíamos vender nada. Enquanto isso, a ajuda secreta da Rússia, Coreia do Norte e China às instalações nucleares de Mianmar levantou o espectro de um novo proliferador nuclear no horizonte. A ajuda da Coreia do Norte ao projeto birmanês está alinhada às ameaças que fez de proliferar sua tecnologia nuclear para o exterior. A assistência nuclear chinesa gera temores de que ela irá disseminar tecnologia nuclear assim como fez com o Paquistão nos anos 1980. Em janeiro de 2007, os Estados Unidos finalmente se cansaram da tática do Kremlin e de Pequim de dizer uma coisa e fazer outra. Sanções foram impostas a 23 empresas russas e chinesas. Ambos os países criticaram a ação americana, com Moscou alegando que os Estados Unidos tentaram extrapolar suas leis domésticas para empresas estrangeiras, fazendo-as operar sob regras americanas. A China reclamou ser irracional os Estados Unidos sancionarem,
empresa chinesa sem fornecer nenhuma evidência, instou fortemente os Estados Unidos a corrigirem sua prática errada. A cortina que encobre a transformação da Rússia de um Estado totalitário marxista-leninista para um seguidor secreto leninista-marxista da fórmula de Gramsci começou a deixar entrar pequenos feixes de luz, levantando dúvidas sobre os objetivos estratégicos e operações do Kremlin nos anos vindouros. O presidente George W. Bush expressou sua decepção com o presidente russo Vladimir Putin no final de 2006. Perdemos Putin, disse ele. Putin teme a democracia mais do que tudo. Ofensiva geopolítica de Putin. O presidente Putin iniciou uma campanha pública de queixas no começo de 2007 sobre as atividades internacionais dos Estados Unidos na 43ª Conferência de Política de Segurança de Munique. Putin criticou os Estados Unidos diante de uma audiência de grandes líderes mundiais, um único centro de poder, um único centro de decisão. Este é um mundo de um único mestre, um único soberano. Acrescentou que hoje assistimos a um uso quase restrito da força nas relações internacionais, força militar. Continuou dizendo que principalmente os Estados Unidos ultrapassaram suas fronteiras nacionais, e em todas as áreas. Falou das ações militares americanas como sendo unilaterais e ilegítimas e afirmou que elas nos levam ao abismo de um conflito após outro. Soluções políticas estão se tornando impossíveis. Além de usar o martelo geopolítico da energia na Europa e um ataque verbal contra as políticas de segurança dos Estados Unidos, o presidente Putin e seus generais recorreram à retórica sombria da Guerra Fria diante da iniciativa americana de implantar um sistema de defesa antimíssil balístico na Europa contra foguetes iranianos de longo alcance, possivelmente com ogivas nucleares, e outras futuras ameaças do Oriente Médio. Washington explicou que os mísseis interceptadores seriam baseados na Polônia e o radar de aquisição na República Tcheca, e que o sistema não tinha intenção de ameaçar a Rússia. A explicação americana foi sumariamente rejeitada pelo Kremlin, cujos analistas estratégicos viam o sistema defensivo como ofensivo, já que consideravam os 10 mísseis interceptadores uma ameaça mágica ao equilíbrio regional na Europa. Se a verdade fosse dita, essa controvérsia tinha mais a ver com os sentimentos feridos da Rússia por não ter sido consultada antecipadamente como uma potência europeia legítima. Se os governos da Polônia e da República Tcheca tomarem tal medida, advertiu o general Nikolai Solovtsov, comandante das forças estratégicas de mísseis russas, as forças de mísseis estratégicos da Rússia serão capazes de atingir essas instalações, caso uma decisão relevante seja tomada. Putin chegou a comparar os 10 foguetes planejados para a defesa aérea com a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Chamou o escudo de defesa proposto pelos Estados Unidos de uma provocação desnecessária, destacando que a Rússia já havia eliminado tudo em Cuba. O presidente Putin agiu rapidamente, lançando várias iniciativas adicionais com implicações geopolíticas. Além de prometer fortalecer as forças militares russas com novas armas, Putin também avançou para aumentar a coleta de inteligência estrangeira. Não escondeu a importância disso. Expandir a rede de espionagem russa era fundamental para conter os Estados Unidos no Oriente Médio. Essas operações de inteligência russa também utilizariam desinformação para espalhar dissidência contra as políticas americanas na Arábia Saudita e nos países do Golfo. Uma terceira iniciativa geopolítica foi tomada quando a Rússia anunciou que ampliaria sua base naval no Mar Negro, estabelecendo uma presença permanente no Mediterrâneo. A maior parte das especulações girava em torno de possíveis portos na Síria, em Tartus e Latakia, onde engenheiros russos estavam ocupados em operações de dragagem. Uma presença na Síria colocaria os navios russos próximos às operações dos Estados Unidos no Iraque, em Israel e nos portos turcos com suas novas instalações de oleodutos. O porto de Tartus seria especialmente útil para a coleta de inteligência contra a Sexta Frota dos Estados Unidos e Israel. O almirante Vladimir Mazorin, comandante naval da Rússia, disse que o Mediterrâneo é muito importante estrategicamente para a frota do Mar Negro. O analista militar Pavel Feogenauer acrescentou que há muito tempo é sonho dos nossos almirantes restaurar nossa grandeza naval e manter a força-tarefa que tínhamos na União Soviética. Outro movimento geopolítico russo em agosto de 2007 ocorreu quando bombardeiros de longo alcance foram enviados para Guam para desafiar a base naval dos Estados Unidos localizada na ilha. O major-general russo Pavel Androzov afirmou que interceptadores americanos foram acionados para rastrear os bombardeiros. Uma semana depois, a Rússia lançou 20 bombardeiros para estabelecer sua presença soberana mais ampla. As aeronaves realizaram patrulhas militares de 20 horas. Os bombardeiros russos, explicou o presidente Putin, continuariam a conduzir regularmente patrulhas aéreas de longo alcance. Em setembro, um exercício militar russo incluiu um ataque simulado com mísseis de cruzeiro estratégicos aos Estados Unidos.
Os bombardeiros russos apoiaram um exercício militar combinado de 8 dias, a Missão Paz 2007 na região autônoma uigur de Xinjiang, no noroeste da China, que contou com a participação da China e de outros membros da Organização de Cooperação de Xangai. O foco principal foi combater terrorismo, separatismo, tráfico de drogas e armas. China e Rússia continuam desconfiadas uma da outra, especialmente na Ásia Central, apesar de sua cooperação em questões estritamente relacionadas à segurança. Segundo alguns analistas americanos, essa movimentação e outras respondem a uma necessidade emocional russa de restaurar parte do prestígio da Guerra Fria que a União Soviética desfrutou. China e Irã se juntaram à Rússia em agosto de 2007 ao advertirem os Estados Unidos de que sua interferência na rica em recursos Ásia Central não seria bem-vinda. O aviso coincidiu com o início de um exercício militar na região. Washington já havia reduzido sua presença na Ásia Central, mantendo apenas sua base de apoio da OTAN para o Afeganistão na base aérea de Manas, no Quirguistão. Outro movimento no tabuleiro geopolítico foi a reivindicação do leito marinho sob o Polo Norte. Segundo o Kremlin, a plataforma continental que se estende das costas da Rússia cobre uma área do tamanho da Europa Ocidental. Estariam em jogo bilhões de barris de petróleo e trilhões de pés cúbicos de gás natural. Moscou chegou ao ponto de despachar um mini-submarino para fincar uma bandeira russa sob o polo. Outros potenciais reivindicantes do leito do Ártico, Estados Unidos, Canadá, Noruega e Dinamarca, foram surpreendidos. A Rússia manteve-se desdenhosa em relação a algumas alegações de que os russos teriam iniciado uma guerra do gelo contra o Ocidente. Pelo contrário, o presidente Putin deixou claro que a manobra polar deveria se tornar o núcleo da postura da Rússia sobre a propriedade de parte da plataforma ártica. Essa série de eventos revelou que o presidente Putin deixava transparecer a contínua competição socialista no mundo das sombras para implementar a fórmula de Antônio Gramsci de minar a vontade do Ocidente em resistir. China. A China é o parceiro estratégico mais importante da Rússia no quadrângulo estratégico global e na estratégia da tesoura contra os Estados Unidos. A relação cautelosa entre Moscou e Pequim serve como um contrapeso ao poder e à influência da superpotência americana. Apesar dessa postura conjunta, muitos assuntos permanecem pendentes entre os dois países, não sendo o menor deles o fato de que nenhum dos dois confia plenamente no outro. A Rússia está ciente do risco de que, ao sustentar a força militar da China, possa estar contribuindo para o surgimento de uma futura superpotência eurasiana rival. O Exército de Libertação Popular Chinês realizou, em setembro de 2006, um exercício militar de 10 dias nos distritos militares de Shenyang e Pequim, em oposição às forças armadas russas na fronteira. Algumas unidades foram deslocadas até 1.000 quilômetros dentro do distrito militar de Pequim, demonstrando sua capacidade de movimentação estratégica. O cenário do exercício foi baseado em ataque, e não em defesa. Um aspecto-chave da coalizão Rússia-China é sua estrutura frouxa. A parceria com a China não garante que Pequim apoiará todas as políticas russas, nem vice-versa. Cada um mantém várias relações com diferentes países ao redor do mundo, o que os une ao interesse comum em minar a posição de superpotência dos Estados Unidos em favor de uma ordem mundial multipolar governada por princípios socialistas, leninista-marxistas ou geopolíticos gramscianos. Rússia e China assinaram em julho de 2001 um tratado de boa vizinhança, amizade e cooperação, que une forças na oposição à estrutura unipolar que emergiu ao fim da Guerra Fria. Em uma declaração conjunta ao anunciar o Pacto Estratégico Rússia-China, os presidentes Jiang Zemin e Vladimir Putin disseram que o acordo mútuo foi criado com a esperança de uma nova ordem internacional justa e racional, enfatizando que sua união não se dirigia contra terceiros países. Além disso, o tratado resolveu as disputas fronteiriças de longa data entre os dois países e estabeleceu o palco para transferências de armas e tecnologia, fornecimento de energia e matérias-primas, e preocupações mútuas sobre a ascensão do islamismo militante na Ásia Central. Embora os dois presidentes minimizassem sua nova parceria como pouco mais do que alguns princípios gerais para estabelecer uma nova ordem internacional, especialistas em Rússia viam o pacto, segundo o ex-coronel soviético Stanislav Luneu, como a formalização prática da aliança militar entre Moscou e Pequim. O coronel Luneu disse que os novos parceiros estavam interessados em confrontar os Estados Unidos e minar a estabilidade mundial, citando a assistência russa para a conversão dos mísseis baseados em silos da China em lançadores móveis por estrada, os ICBMS Topol Poplar fabricados na Rússia. A Organização de Cooperação de Xangai foi fundada em junho de 2001, com base em uma série de acordos fronteiriços, medidas de construção de confiança e outras garantias de segurança feitas por Rússia, China, Cazaquistão, Quirguistão e Tadiquistão. O Uzbequistão juntou-se aos 5 membros originais posteriormente. O Acordo de Xangai tratou de uma ampla gama de questões relativas à segurança regional e política na Ásia Central.
O antiterrorismo é uma preocupação principal, e as trocas de informações sobre ameaças terroristas e estudos conjuntos ajudaram a manter todos os membros informados. Embora a Organização de Cooperação de Xangai careça da coesão interna e das capacidades encontradas em instituições multilaterais de segurança, como a OTAN, observou Richard Waits, do Hudson Institute, os membros da SCO compartilham coletivamente, em graus variados, o desejo de prevenir intervenções externas em seus próprios assuntos. A Organização de Cooperação de Xangai serve como principal ferramenta da China para implementar suas políticas anti-Estados Unidos na Ásia Central. Temendo o cerco estratégico, os chineses permanecem muito antagonistas em relação à presença militar dos Estados Unidos na região. A SCO oferece à China um mecanismo multilateral para engajar os países da Ásia Central e incentivá-los a expulsar os americanos. Enquanto isso, russos e chineses, por trás da fachada proporcionada pela SCO, continuam rivais amargos por contratos que exploram os recursos energéticos da região, especialmente para os chineses, por direitos de acesso ferroviário e rodoviário aos campos energéticos. A China se beneficia do oleoduto Aterlau-Kenjekertazua-Lachankou do Cazaquistão, que foi inaugurado em dezembro de 2005. O oleoduto pode transportar cerca de 20 milhões de toneladas por ano, um aumento significativo em relação às 500 mil de toneladas transportadas por trem. Pequim falou em construir oleodutos adicionais de países da Ásia Central para garantir o petróleo e o gás necessários para abastecer sua economia em expansão. O Irã continua sendo o maior produtor do Cáspio para a China, fornecendo até 17% das importações chinesas de petróleo em 2005 e 25% no primeiro trimestre de 2006. Além da Ásia Central como centro para a cooperação russo-chinesa, Pequim também mira Moscou e fontes energéticas do Oriente Médio. A busca global da China por energia também se estende pelo norte da África e ao Subsaara, incluindo Nigéria, Quênia e Angola. Graças a negociações astutas e recursos abundantes, a China construiu uma parceria energética em Angola, além de envolver empresas chinesas na construção de escolas, clínicas, hospitais e habitações de baixo custo. A Sinopec, uma das 3 grandes estatais de petróleo da China, ofereceu mais de 2 bilhões de dólares pelo direito de explorar petróleo em 3 parcelas das águas territoriais angolanas. O presidente chinês Zhao Jintao visitou 8 países africanos em fevereiro de 2007, percorrendo o continente em busca de petróleo e comércio. Zhao apresentou cerca de 100 milhões de dólares em presentes e perdoou dívidas devidas à China por 33 países africanos. O comércio de Pequim com a África cresceu para 45 bilhões de dólares nos últimos 10 meses de 2006. Na ausência de qualquer preocupação moral, a China conquistou 60% da produção de petróleo do Sudão em troca de fornecimento de armas que ignoraram o embargo da ONU destinado a lidar com o genocídio em Darfur, onde mais de 300 mil cristãos negros foram mortos. A China também ofereceu apoio comercial e de infraestrutura que ajudou a economia do Sudão a crescer 13% em 2006, enquanto o massacre em Darfur continuava. Em uma área relacionada à energia, a China lançou uma grande iniciativa para ganhar o controle de portos estrategicamente posicionados que poderiam apoiar ações militares e econômicas globais contra os Estados Unidos, alertou o analista de segurança Charles R. Smith. A Ultison Vanpoa Limitada, empresa de propriedade chinesa, é a maior operadora mundial de terminais de carga e proprietária de portos. A Ultison controla numerosos pontos de estrangulamento para garantir o transporte marítimo de e para seus 169 berços em 41 portos ao redor do mundo, que respondem por cerca de 15% do tráfego marítimo global de contêineres. A estratégia energética da China inclui o desenvolvimento de uma frota nacional de petroleiros suficiente para transportar até metade de suas importações anuais de petróleo, até 750 milhões de barris, até 2010. Para isso, a China terá que construir até 40 petroleiros gigantes, cada um com capacidade para transportar 1,5 milhão ou mais de barris de petróleo. 3/4 das importações de petróleo do país vêm do Oriente Médio e da África. Oleodutos do Cazaquistão e da Rússia atenderão até 1/4 das necessidades da China. Pequim calculou que o transporte terrestre permaneceria um aspecto importante de suas importações, mas seria insuficiente para aliviar sua dependência do petróleo transportado por via marítima. O fechamento dos estreitos de Hormuz e Malaca constitui um dos cenários de pesadelo da China, o dilema de Malaca. A potencial crise oferece a Pequim uma motivação para continuar as transferências de armas ao Irã para manter o Golfo Pérsico aberto para o trânsito do petróleo. A incapacidade de manter os estreitos abertos contra a interdição naval dos Estados Unidos tornaria a ação militar contra Taiwan mais problemática. No entanto, a realidade é que as importações de petróleo por via marítima são as mais econômicas, embora tal ação incorra em riscos de interdição no mar durante emergências.
Com dinheiro no bolso graças à sua economia em rápido crescimento, o governo de Pequim avançou na modernização e ampliação de suas forças militares. Por trás de uma cortina de segredo chinês, observadores ocidentais especializados estimam que os gastos anuais com defesa variam entre 130 e 200 bilhões de dólares, considerando compras estrangeiras de armas, o programa espacial militar e outros custos. Os chineses justificaram o aumento dos gastos militares como necessários para proteger a segurança nacional, principalmente contra os Estados Unidos, e promover a reunificação da pátria Taiwan. Em 2007, a China ultrapassou os Estados Unidos, que por décadas foram o principal motor do crescimento econômico global. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a China impulsionaria a economia global a crescer 5,2%, o que seria a maior parte desse aumento no crescimento global. A China é o parceiro comercial mais importante da Coreia do Norte, 1,7 bilhão de dólares em 2006, incluindo 70% das importações de grãos de Pyongyang. O comércio com Myanmar é de cerca de 1,2 bilhão de dólares, e acredita-se que a China tenha fornecido ao governo militar mais de 2 bilhões em armas desde a década de 1980. O comércio com o Irã deve ultrapassar 15 bilhões em 2007, grande parte em gás natural e petróleo. Na África, o comércio bilateral com o problemático governo do Zimbábue chegou a cerca de 200 milhões de dólares, enquanto o comércio e investimentos chineses mantêm o governo do Sudão, sem contar suas significativas vendas de armas desde os anos 1990. Na América Latina, o comércio e apoio da China têm sido cruciais para Cuba após o fim da ajuda da União Soviética. O comércio entre Cuba e China foi de 1,8 bilhão em 2006, cerca do dobro de 2005. O comércio com a Venezuela também dobrou em 2006, chegando a 4,3 bilhões. Os dois países têm uma parceria estratégica declarada, com Pequim mantendo atenção especial ao petróleo venezuelano. A China também lançou investimentos agressivos na América Latina, um quarto polo do quadrilátero estratégico. Segundo uma pesquisa realizada no final de 2007, 83% dos americanos percebem a expansão da influência econômica e política da China na América Latina como uma ameaça. Em Cuba, a China foi fundamental na modernização do sistema de defesa aérea do país e mantém 2 estações de inteligência na ilha para coletar dados eletrônicos e de comunicações dos Estados Unidos. A cooperação sino-brasileira em tecnologia de satélites, que pode ser usada para a coleta de imagens de alta resolução, é motivo de preocupação para os Estados Unidos. Além disso, o Brasil responde por 45% das importações chinesas de soja. A China planeja construir uma usina siderúrgica no Brasil, já assinou um acordo para um gasoduto, e o Brasil abriu sua economia para importações chinesas. A cooperação militar entre Venezuela e China é extensa. O presidente Hugo Chávez visitou a China 4 vezes, resultando na assinatura de acordos de energia e transporte no valor de 11 bilhões de dólares. A China participará da construção de 3 refinarias na Venezuela, e Chávez prometeu entregas contínuas de petróleo ao país asiático, aumentando as importações até 2011. A China também tem atuado em outros países latino-americanos. No Panamá, por exemplo, detém um contrato de arrendamento de 50 anos para a gestão dos portos dos 2 lados do Canal do Panamá. El Salvador tem um acordo para a compra de automóveis chineses. A Sinopec investiu 800 milhões para adquirir 50% de uma grande empresa petrolífera na Colômbia, e Costa Rica, Equador, Peru, Chile, México, Bolívia, Paraguai e Argentina têm se beneficiado das vendas para a China. O crescente gigante comercial no quintal da América do Norte não passou despercebido em Washington. Um aspecto-chave do fortalecimento militar chinês é o desenvolvimento de uma força equilibrada de mísseis balísticos, tanto qualitativa quanto quantitativamente, capaz de atingir os Estados Unidos, bem como a ampliação das capacidades operacionais para guerras regionais. Até 2010, espera-se que a China tenha até 60 mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. Novos mísseis de médio alcance capazes de atacar Taiwan também estão sendo implantados. A China está se armando para uma guerra contra os Estados Unidos, seu pior cenário possível. Por isso, o esforço militar de Pequim inclui compras de caças russos e submarinos para bloquear Taiwan e desafiar o poder naval americano na região. Britânicos e franceses venderam radares aéreos de longo alcance para seus aviões navais, enquanto britânicos e alemães forneceram tecnologia de satélites para uso em reconhecimento militar. O governo chinês mantém o compromisso de modernizar suas forças armadas e aumentar sua capacidade de projeção de poder. Este último objetivo obriga Pequim a enfatizar tecnologia avançada para permitir que seu exército atue bem além de suas fronteiras. Uma grande preocupação de segurança para a China é o esforço dos Estados Unidos para construir um escudo antimísseis para o Japão.
Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou em junho de 2007 que o sistema de defesa antimísseis Estados Unidos-Japão afetaria a estabilidade e o equilíbrio estratégico e que não contribuiria para a confiança mútua entre as grandes nações e para o equilíbrio estratégico. Ainda assim, os chineses esperam lançar uma base sólida para seu fortalecimento militar até 2010 e alcançar progresso importante até 2020. Além disso, Pequim prevê atingir a meta estratégica de ser capaz de vencer guerras informatizadas até meados do século XXI. Essas capacidades, junto com uma estratégia superior, devem garantir a Pequim a zona de conforto e segurança que lhe faltava em 2008. As vendas militares chinesas ao Irã, um dos parceiros no quadrilátero estratégico global liderado pela Rússia, têm atraído considerável atenção dos Estados Unidos. Os chineses condenaram as sanções impostas pelos Estados Unidos em 2002 devido ao fornecimento de materiais para o Irã produzir armas químicas e biológicas. Sanções adicionais foram aplicadas pelos Estados Unidos pela venda chinesa de mísseis antinavios Silkworm modificados e lanchas patrulha de alta velocidade a motor catamarã para o Irã. As transferências chinesas de mísseis e tecnologia nuclear para a Coreia do Norte e Paquistão têm potencial para desencadear corridas armamentistas nucleares entre Índia e Paquistão, bem como entre Coreia do Norte e Japão, e entre Coreia do Sul e Taiwan. A assistência chinesa ao programa nuclear paquistanês foi repassada à Coreia do Norte, ao menos com aprovação tácita de Pequim. O programa nuclear de Pyongyang contou com grande parte da expertise chinesa, via seu proxy no Paquistão, incluindo um grande número de centrífugas para produzir plutônio adequado para armas. Isso não surpreende, dado que China e Coreia do Norte compartilham a cultura cinica e têm longos laços históricos, além de, pelo menos a seu ver, ameaças comuns do Japão e dos Estados Unidos. Técnicos chineses e norte-coreanos foram enviados ao Irã em 1997 para ajudar no desenvolvimento de mísseis de longo alcance. Os testes posteriores de mísseis do Irã forneceram dados úteis para o programa de mísseis da Coreia do Norte. Fontes de inteligência dos Estados Unidos já suspeitavam em 2002 que a Rússia, tanto suas empresas quanto órgãos governamentais, estaria transferindo tecnologia de componentes de mísseis e armas nucleares ao Irã via China e Coreia do Norte, para evitar detecção. Desde o início dos anos 1990, a China usa a Coreia do Norte como conduto para exportação de componentes de armas nucleares e mísseis. Ao ajudar os programas nucleares e de mísseis balísticos do Paquistão e Coreia do Norte, a China abriu a caixa de Pandora de uma corrida nuclear regional, observou Thomas Voodro em análise para Jamestown Foundation. Ao espalhar tecnologia de armas de destruição em massa pela Ásia, Pequim apenas contribui para criar a instabilidade regional que afirma querer evitar. As políticas chinesas relaxadas em relação à proliferação de armas de destruição em massa, ADM, indicam um erro estratégico ou fazem parte de sua estratégia superior declarada que inclui o uso de procuradores. Afinal, as capacidades nucleares e de mísseis da Coreia do Norte equilibram o Japão, e as armas nucleares e mísseis do Paquistão equilibram a Índia. A Península Coreana é uma rota tradicional de invasão japonesa-China, e questões territoriais pendentes e inimizades tradicionais entre Índia e China também poderiam justificar a proliferação de ADM chinesa. A aliança China-Irã, importante cruzamento no quadrilátero estratégico global, baseia-se na desconfiança mútua em relação aos Estados Unidos, o último superpoder que tenta retardar a proliferação de armas e mísseis nos dois países. Para as lideranças de Pequim e Teherã, o mundo está sendo moldado em um mundo pós-Guerra Fria desequilibrado pelos Estados Unidos. Ambos veem os Estados Unidos como hegemonistas que enfraquecem a paz e a estabilidade mundial. Assim, conforme previsto por Paul Nitze no início dos anos 1990, uniram forças. A China fornece armas e expertise tecnológica a Teherã, e o Irã entrega recursos energéticos vitais. Essa relação armas por petróleo envolve mais que negócios comerciais. A elite governante iraniana favorece laços mais profundos com a China, e os linha dura da República Islâmica chegaram a defender a adoção do modelo chinês. Conforme descrito por David Huasendes, o modelo chinês é visto pelos iranianos como uma combinação de crescimento econômico majoritário e exportações com controle autoritário contínuo. Energia e Irã. China e Irã assinaram um acordo energético entre 70 e 100 bilhões de dólares em 2006. A gigante petrolífera chinesa Sinopec concordou em comprar 250 milhões de dólares em gás natural liquefeito, GNL, ao longo de 30 anos do Irã, quase 10 mil toneladas por ano. A Sinopec também se comprometeu a desenvolver Yadovara, um dos maiores campos petrolíferos terrestres iranianos. A segunda fase do acordo envolve a construção de um gasoduto no Irã para transportar petróleo por cerca de 386 quilômetros até o Mar Cáspio, de onde o óleo seguiria para o leste via o gasoduto China-Cazaquistão.
A Sinopec detém 51% do projeto Yadavaran. A Índia subscreveu 29% da produção, e o restante está dividido entre empresas iranianas. Em janeiro de 2006, o Irã substituiu a Arábia Saudita como principal fornecedor de petróleo importado pela China. O acordo do campo petrolífero Yadavaran promete fortalecer a posição do Irã como o maior fornecedor de petróleo para a China. Além disso, os dois países firmaram um acordo para a compra de 110 milhões de toneladas de gás natural liquefeito iraniano pela China em 25 anos. O acordo reforça ainda mais a cooperação bilateral. A China foi também o segundo maior fornecedor de armas convencionais ao Irã entre 1995 e 2005, atrás somente da Rússia. A transferência de expertise científica e tecnologias de uso dual chinesas foi crucial para a capacidade iraniana de fabricação de armas. O professor da American University, John Calabrese, caracterizou as conexões China-Irã quanto ao risco de sanções da ONU e ação militar dos Estados Unidos como um possível dilema para Pequim. A Sinopec, gigante petrolífera chinesa, não está disposta a investir bilhões em um projeto que poderia ser destruído em uma eventual confrontação militar entre Estados Unidos e Irã. Por isso, curiosamente, a China deveria ter maior interesse em apoiar a diplomacia nuclear do que em subvertê-la. Em algum momento, Pequim poderá ser obrigada a escolher entre Washington e Teherã, uma escolha que, até agora, conseguiu evitar para manter uma relação imperfeita, porém produtiva, com o Irã. Ignorando o ultimato do Conselho de Segurança da ONU para cessar o enriquecimento de urânio, necessário para produzir plutônio para bombas nucleares, o Irã expandiu seu programa e montava cerca de 700 centrífugas de um total planejado de 3.000 em maio de 2007. O objetivo do Irã é construir cerca de 54.000 centrífugas, o suficiente para produzir várias armas nucleares anualmente. Teherã também estava construindo um reator de água pesada, que poderia fomentar seu programa de armas nucleares. No início de 2007, os Estados Unidos posicionaram 2 grupos de batalha de porta-aviões ao alcance das instalações nucleares iranianas. Após Teherã ignorar a exigência do Conselho de Segurança de cessar o enriquecimento de urânio e a construção dos reatores de água pesada em 60 dias, sob pena de sanções da ONU, o organismo internacional se aproximou de uma crise. Como Rússia e China detinham poder de veto no Conselho, o impasse entre Oriente e Ocidente foi o mais sério da era pós-Guerra Fria. Segundo o jornalista investigativo Bill Gertz, novos relatórios de inteligência revelaram em meados de 2007 que a China estava fornecendo secretamente grandes quantidades de armas pequenas e armamentos a insurgentes no Iraque e à milícia talibã no Afeganistão, por meio do Irã. Essa revelação, chocante, ficou oculta por anos atrás do desdém voluntário das administrações Clinton e Bush, afirmou John Kasich, ex-funcionário do Departamento de Estado. Entre os itens enviados ao Irã para distribuição às milícias anti-Estados Unidos no Iraque e aos talibãs estavam rifles de precisão de grande calibre, milhões de munições, granadas propulsadas por foguete e componentes para montar bombas de beira de estrada. Outras armas pequenas também foram fornecidas pela China, que tinha pleno conhecimento do destino final. A administração Bush tem tentado esconder ou minimizar os relatórios de inteligência para proteger suas políticas pró-negócios com a China e continuar alegando que a China ajuda os Estados Unidos na guerra contra o terrorismo, explicou Bill Gertz. Oficiais americanos criticaram abertamente o Irã pelas transferências de armas, mas até agora não mencionaram que a China é a principal fornecedora. John J. Kasich rastreou rifles de precisão de grande calibre enviados da China ao Irã para armar combatentes islâmicos no Iraque, onde pelo menos 170 soldados americanos e britânicos foram mortos por snipers bem equipados e treinados. A fonte desses rifles era a China South Industries. Baseados em armas austríacas calibre .50 perfurantes, cuja patente havia expirado, a China South produziu sua própria versão. Os guardas revolucionários iranianos fizeram grandes encomendas desses rifles, assim como de outras armas e munições. Os chineses enviaram os rifles, cujos números de série foram removidos, diretamente ao Irã por grandes aviões cargueiros. Irã. O terceiro pilar do quadrilátero estratégico global liderado pela Rússia é representado pelo Irã. O governo de Teherã traz várias forças ao jogo: recursos petrolíferos, potencial para armas nucleares e mísseis balísticos necessários para entregá-las com precisão a longas distâncias, terrorismo transnacional e liderança do renascimento religioso xiita no Oriente Médio. Esses ativos conferem ao governo iraniano maior influência regional, através do quadrilátero coordenado por Moscou, influência global também. A corrida do governo de Teherã para produzir armas nucleares é um importante desenvolvimento geopolítico na era pós-Guerra Fria. Navegar pelo complexo esforço para persuadir o Irã a cessar a corrida nuclear está repleto de incertezas,
dado o segredo em torno do programa iraniano e a desinformação usada para desviar a comunidade internacional. A suspensão do enriquecimento de urânio seria suficiente para deter o programa. Um segundo passo envolveria a criação de um sistema global de enriquecimento sob rigoroso controle internacional. Essas medidas levariam a um terceiro passo crucial: permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica verificasse o cumprimento declarado pelo Irã dos regimes de não proliferação existentes. Todavia, os objetivos estratégicos do Irã no sul da Ásia, Oriente Médio e no mundo explicam grande parte da motivação pela arma nuclear. Henry Kissinger aconselhou que simplesmente não se pode permitir que o Irã realize um sonho de domínio imperial xiita numa região tão importante para o resto do mundo. Outro objetivo importante é a busca secular por respeito do Irã, explicou o professor de História da Yale, Abbas Amanat. Esse impulso emocional para obter respeito é um elemento-chave na corrida iraniana para dispor de armas nucleares, alicerce profundo da independência do país e da psique persa. A insistência do Irã em seu direito soberano de desenvolver armas nucleares é em grande parte motivada pelos 2 últimos séculos enfrentando agressões, interferências externas e pelo bloqueio tecnológico imposto pelo Ocidente, que retardou seu desenvolvimento. Durante meio século, de 1870 a 1920, Rússia e Grã-Bretanha privaram o Irã da ferrovia essencial ao progresso econômico do país. Ambas as potências se opuseram a um projeto ferroviário transiraniano por temerem ameaças a seus respectivos impérios. Quando a ferrovia foi finalmente construída nas décadas de 1920 e 1930, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia tomaram seu controle durante a Segunda Guerra Mundial, chamando-a de Ponte da Vitória contra a Alemanha nazista. A interferência ocidental não parou aí. Quando Mossadegh tentou nacionalizar o petróleo em 1951-53, o Ocidente agiu rapidamente para negar a soberania econômica iraniana. Mohammad Reza Shah foi instalado para proteger os interesses americanos. Esses eventos históricos são amplamente conhecidos entre os iranianos e ainda são motivo de discussão comum. Por isso, quando o Ocidente se apresenta pela ONU para negar ao Irã a tecnologia nuclear, torna-se mais compreensível a raiva iraniana diante da perspectiva do Ocidente negar novamente ao país tecnologia moderna, neste caso armas nucleares. O problema de impedir o enriquecimento de urânio do Irã é tanto, e talvez mais, uma questão de nacionalismo do que uma avaliação racional dos interesses geopolíticos e do renascimento xiita iraniano. Além disso, esse complexo persa permeia suas ambições imperiais no Iraque, Síria, Líbano e em grande parte do Oriente Médio. Enquanto os Estados Unidos atuam pela porta da frente da Rússia com um programa de 10 anos e 20 bilhões de dólares para ajudar a desmontar o enorme arsenal militar da antiga União Soviética, especialmente armas nucleares e instalações relacionadas, os russos saem pela porta dos fundos para apoiar o programa nuclear iraniano. Em 2002, a Rússia divulgou um plano decenal para completar o reator civil de Bushehr, no valor de 800 milhões de dólares, além de outros 5 reatores, um negócio que poderia valer entre 6 e 10 bilhões de dólares para a indústria nuclear russa. Apesar das negativas do Kremlin sobre a conclusão da usina por falta de pagamento, a planta inacabada está pronta para rápida finalização. O presidente Vladimir Putin insistiu que o acordo para ajudar o desenvolvimento nuclear do Irã era prova d'água em termos das normas da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. A usina nuclear de Bushehr receberia 100 toneladas de urânio enriquecido da Rússia, e o Irã devolveria o combustível usado. Pavel Kabael apontou 2 problemas com essa troca estritamente comercial. Primeiro, não há dúvidas de que o Irã aspira a desenvolver capacidade nuclear. Segundo, a pretensão russa de ser parte da solução na verdade faz da Rússia a segunda parte do problema. Embora a Rússia tente justificar sua ajuda nuclear ao Irã com motivações econômicas, cálculos geopolíticos mais sérios estão envolvidos. Bael conclui que o Irã, armado com alguns mísseis nucleares, tornaria as forças estratégicas em declínio da Rússia ainda mais impressionantes e poderia impulsionar o jogo de poder nuclear político que alguns políticos em Moscou sentem falta desde o fim da Guerra Fria. O Irã é o proxy perfeito para a Rússia e China no financiamento da agenda conjunta anti-americana de uma ordem mundial socialista. Ele contribui para criar uma significativa presença islâmica xiita na região antes dominada pelos sunitas e põe em risco a Arábia Saudita, cuja produção de petróleo promete continuar sendo o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos. Em uma reunião com o presidente George Bush, em Nova York, Putin afirmou que o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad lhe assegurou que Teherã não deseja armas nucleares. Nós, claro, somos contra o Irã se tornar uma potência nuclear, disse Putin. Contudo, a CIA vinha reportando consistentemente por vários anos, apesar das negativas russas e iranianas, que cientistas do Kremlin estavam ajudando o Irã a adquirir tecnologia,
expertise e material para fortalecer todos os aspectos da corrida nuclear iraniana. Em 2005, a Rússia acelerou seu programa de treinamento para mais de 1.000 técnicos iranianos operarem o reator de Bushehr, com duração entre 3 meses e 1 ano. Outros atores também ajudaram o Irã a avançar rumo ao status nuclear. Abdul Qadir Khan, considerado o pai do programa nuclear paquistanês, reuniu-se ao menos 6 vezes com autoridades da inteligência e do estabelecimento nuclear iraniano em Dubai. Em pelo menos uma dessas visitas, estava acompanhado pelo tenente-general Ehsan Ulaq, diretor do Serviço de Inteligência Paquistanês, ISI. Após descobertas da AIEA de traços de urânio enriquecido em centrífugas usadas pelo Irã, os paquistaneses entraram em pânico. Segundo fonte confiável, aqui Khan implorou aos iranianos que devolvessem os desenhos da planta de enriquecimento de urânio na Holanda que havia lhes fornecido, pedindo silêncio sobre a origem paquistanesa das centrífugas. Fontes paquistanesas afirmam que Khan se reuniu com oficiais da inteligência da era Saddam Hussein, que pediram ajuda para transportar por via aérea material nuclear iraquiano da Síria para o Paquistão, visando proteção contra apreensão pela AIEA. Khan teria concordado. Em outubro de 2002, Khan teria ordenado que uma aeronave paquistanesa que voava ao Irã para entrega de equipamentos fizesse uma escala num aeroporto sírio no retorno, onde embarcou material de armas de destruição em massa para o Paquistão. Negociantes alemães foram ligados a uma rede clandestina de fornecedores liderada por Aki Khan que fornecia equipamentos para o programa nuclear iraniano. O escritório alemão de crimes aduaneiros identificou 8 pessoas, incluindo russos, envolvidas em comércio ilícito de módulos semicondutores para armas nucleares e um guindaste para a troca de elementos combustíveis. Investigadores alemães identificaram 10 organizações iranianas envolvidas na aquisição de equipamentos para a produção nuclear. O Serviço Secreto Britânico MI6 descobriu uma rede de empresas de fachada iranianas que buscavam materiais de uso dual para o programa nuclear de Teherã. Uma empresa britânica tentou adquirir urânio no mercado negro russo para envio ao Irã via Sudão, plano desbaratado pelas autoridades britânicas no início de 2006. O relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, de junho de 2004 revelou a ocultação iraniana em relação ao seu programa clandestino de armas nucleares. O Irã não havia divulgado a posse dos desenhos do centrífuga P2, assim como as pesquisas associadas, fabricação e testes mecânicos relacionados. O relatório detalhou os planos iniciais do Irã para construir entre 2.000 e 4.000 centrífugas, que servem para converter gás de urânio em urânio altamente enriquecido, usado em armas nucleares. O Irã admitiu ter importado alguns ímãs para essas centrífugas P2 de fornecedores asiáticos não identificados. A China havia fornecido ímãs semelhantes para o programa paquistanês de centrífugas, que também utilizava um sistema baseado na cascata de centrífugas P2. No final de 2007, a situação nuclear iraniana mudou dramaticamente após a instalação de milhares de centrífugas de urânio em sua instalação nuclear de Natanz. Essa fase inicial, com cerca de 3.000 centrífugas, foi alcançada em setembro, com expectativa de crescimento para aproximadamente 54.000 nos anos seguintes. Essas máquinas, que giram gás de urânio para obter material radioativo altamente enriquecido, seriam suficientes para produzir várias ogivas nucleares anualmente. Um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano declarou que seria um grande erro para o Irã executar esse plano. O Irã tem colaborado há muito tempo com a Coreia do Norte em seu programa de armas nucleares. Construíram 2 plantas secretas com assistência norte-coreana, sendo uma subterrânea. A Coreia do Norte também teria enviado especialistas ao Irã para desenvolvimento conjunto de ogivas nucleares. O teste nuclear norte-coreano em outubro de 2006 teve impacto em Teherã. Como acredita-se que Teherã financiou boa parte dos programas nucleares e de mísseis norte-coreanos, autoridades ocidentais esperavam que a Coreia do Norte transferisse em breve os detalhes de seu experimento nuclear para o Irã. Em setembro de 2003, o Irã exibiu 6 mísseis balísticos de médio alcance Shihab em um desfile militar, o que foi interpretado como um aviso contra qualquer ação militar para destruir seu programa nuclear. O Shihab-3 tem alcance de 1.380 km, e uma versão estendida, Shihab-4, alcançaria de 3.500 a 4.000 km. China, Belarus, Coreia do Norte e Rússia ajudam o Irã no desenvolvimento do Shihab-4, que, segundo algumas avaliações, poderia atingir Paris e Londres já em 2009. Uma versão com alcance estendido, Shihab-3ER, com 2.000 km de alcance, já estava em uso em 2007. Esses mísseis receberam atenção contínua e entraram em produção em série. Em 2004, o Irã começou a integrar seus mísseis a um sistema de navegação chinês baseado no GPS, prometendo melhorar a precisão, com capacidade de atingir a Arábia Saudita, Israel,
Europa e, talvez em alguns anos, os Estados Unidos. O Irã e a Coreia do Norte cooperam no desenvolvimento de um veículo lançador espacial, que poderia ser usado como míssil intercontinental, ICBM, capaz de atingir toda a Europa e os Estados Unidos antes de 2015. Em reavaliação anunciada no final de 2007, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos estimou que o Irã poderia implantar um míssil estratégico capaz de atingir os Estados Unidos em 5 anos. A Coreia do Norte testou em julho de 2006 o míssil Taepodong-2, que falhou após 40 segundos do lançamento. Essa versão de 2 estágios tem alcance de 6.200 milhas, e uma versão de 3 estágios em desenvolvimento poderia atingir até 9.300 milhas. Em dezembro de 2000, 9 meses após a posse do presidente Putin, Rússia e Irã anunciaram um novo capítulo em cooperação militar em todas as áreas. Um mês antes, Moscou havia retirado um acordo secreto de 1995, firmado pelo presidente Boris Yeltsin, que bloqueava vendas militares convencionais ao Irã. A medida irritou a Casa Branca, mas o governo Putin prometeu vender apenas armas defensivas e evitar violar acordos internacionais. Imediatamente, os iranianos manifestaram interesse em adquirir mísseis antiaéreos S-300, helicópteros de combate Mi-17 e caça Su-25. Até o verão de 2007, o Irã considerava comprar ao menos 50 caças multifuncionais Su-30, comparáveis ao F-15 e dos Estados Unidos. A Índia já é uma grande compradora do Su-30 e cogita coproduzir o avião russo. Durante visita de 3 dias ao Irã, o ministro da Defesa russo Igor Sergeyev encontrou-se com o presidente Mohammad Khatami, o ministro das Relações Exteriores Kamal Karazi e comandantes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária. O presidente Khatami realizou visita oficial de retorno à Rússia para aprofundar as discussões. Alguns russos manifestaram reservas sobre o negócio perigoso com o Irã, especialmente em relação à provisão de tecnologia nuclear de uso dual. Uma vez consolidada a parceria estratégica Rússia-Irã, Teherã assumiu papel cada vez mais vital no quadrilátero estratégico global. Até 2005, o Irã havia comprado até 29 mísseis móveis antiaéreos de curto alcance THAAD-M1 e encomendado baterias adicionais em contrato estimado em $1,4 bilhão. Algumas baterias já estavam implantadas para a defesa das instalações nucleares iranianas. Os Estados Unidos impuseram sanções à empresa russa Rosboronexport em 2006 por causa das vendas do THAAD-M1 ao Irã. Putin expressou sua visão em 2001, no início da relação de vendas de armas entre Rússia e Irã. Economicamente, a Rússia tem interesse na cooperação, explicou Putin. E politicamente, o Irã deve ser um Estado autossuficiente e independente, pronto para proteger seus interesses nacionais. Em 2007, a Rússia elevou o patamar vendendo ao Irã 250 caças avançados Su-30. Essas aeronaves deram ao Irã uma capacidade inédita de projeção de poder, incluindo um veículo de entrega nuclear, além dos mísseis. A venda de armas também incluiu mísseis avançados de defesa aérea S-300 que modernizaram as defesas obsoletas do Irã. A versão chinesa da aeronave russa, o J-11, incluiria novos mísseis guiados de precisão e munições. A aeronave-tanque de reabastecimento Iu-78 também poderia estar na lista de compras, o que reforçaria a capacidade de ataque aéreo de longo alcance. A invasão dos Estados Unidos no Iraque desencadeou ações russas para fortalecer os laços de Moscou com China, Irã e Síria. Além de um relacionamento militar significativo e vendas de armas, o esforço da Rússia para fornecer tecnologia nuclear de uso dual e armas convencionais a Teherã fortaleceu a posição do Kremlin no Oriente Médio. O eixo Moscou-Pequim-Teherã foi projetado para contrariar as políticas externas dos Estados Unidos no Oriente Médio e na Ásia. A criação de uma nova ordem mundial multipolar destaca-se como interesse comum desses 3 países, cada um ocupando seu respectivo canto no quadrilátero estratégico global. Tal sistema internacional multipolar é um passo essencial para estabelecer um governo socialista mundial após 2050. Desde que o Irã foi rotulado pelo presidente Bush em 2002 como parte do eixo do mal, Teherã temia estar na lista para uma intervenção militar dos Estados Unidos. O líder supremo Ali Khamenei, por exemplo, rejeitou as alegações americanas de que a ação contra o Iraque se deu por armas de destruição em massa, classificando-as como grandes mentiras. Segundo Khamenei, os objetivos dos Estados Unidos incluíam aumentar a pressão sobre Irã e Síria e mudar o mapa político do Oriente Médio. O presidente Putin declarou que a Rússia não via evidências do desenvolvimento de um programa clandestino de armas nucleares pelo Irã e pediu aos Estados Unidos que não atacassem o país. Enquanto isso, planejadores norte-americanos desenvolviam planos de ataque caso o presidente Bush autorizasse a ação. Para minimizar os riscos futuros de um ataque dos Estados Unidos,
o Irã iniciou a construção de um novo local nuclear subterrâneo à prova de bombas dentro de uma montanha. Os líderes iranianos expressaram várias preocupações importantes sobre a presença dos Estados Unidos no Iraque. Os iranianos temem perder o controle sobre centros espirituais xiitas nas cidades sagradas iraquianas de Karbala e Najaf, mais sagradas que até mesmo Meca para os xiitas. Outra preocupação é que o real objetivo americano na ocupação do Iraque seja focado nos campos petrolíferos do Oriente Médio e no controle da OPEP. O ex-presidente iraniano Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, falando como chefe do Conselho de Expediente do Irã, comentou sobre a jogada americana no Iraque. Falando para milhares de fiéis durante sermões de sexta-feira, Rafsanjani afirmou que a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio é pior que as armas de destruição em massa de Saddam, acrescentando que a presença americana na região do Golfo Pérsico revela suas intenções sinistras. O Irã também se posicionou para dissuadir os Estados Unidos de atacarem suas instalações nucleares. Quanto ao vínculo estratégico e à proximidade entre Irã e Iraque, o líder supremo Ali Khamenei avisou os Estados Unidos de que ficariam atolados caso lançassem um ataque militar ao Irã e permanecessem no Iraque. Khamenei declarou que o Irã não permitiria que assaltantes de estrada americanos e selvagens em roupas civilizadas governassem nosso país novamente. Eles revelaram um plano para instalar um americano como governante do Iraque e desviar todos os recursos iraquianos para os bolsos de empresas americanas e sionistas. Tal plano, evidentemente, não se materializaria. Mesmo que os Estados Unidos obtivessem controle do Iraque a curto prazo, a nação iraquiana acabaria expulsando os americanos do país. As declarações do líder supremo foram o mais próximo de uma declaração de guerra que se pode chegar sem dizer explicitamente. Rumores abundavam em 2007 de que Ali Khamenei buscava uma aliança com a Rússia para ajudar a bloquear a hegemonia americana na região. Enquanto isso, os Estados Unidos sinalizavam a seus aliados no Conselho de Cooperação do Golfo que um ataque ao Irã era possível a curto prazo. A relação suspeita do Irã com a Al-Qaeda foi claramente estabelecida em junho de 2004, quando o ex-analista da CIA Douglas McEachin, membro da comissão do 11 de setembro, vinculou o Irã a dois dos sequestradores. Nawaf al-Azmi e Khalid al-Mihdhar, que estavam no avião que atingiu o Pentágono, hospedaram-se na residência do embaixador iraniano em Kuala Lumpur, Malásia, antes de entrarem nos Estados Unidos em 2001. McEachin também revelou fortes, porém indiretas, evidências de que a Al-Qaeda esteve envolvida no atentado de 1996 à residência americana Khobar Towers na Arábia Saudita, que matou 19 americanos e feriu centenas. Documentos iranianos capturados em dezembro de 2006, durante a prisão de supostos comandos iranianos em Bagdá, revelaram que o Irã ajudou a treinar e armar membros da Al-Qaeda no Iraque, bem como insurgentes xiitas e sunitas. Os documentos incluíam nomes e números de celular dos contatos sunitas com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. No mês seguinte, forças americanas capturaram 5 membros iranianos da Brigada Especial de Guerra Al-Quds. Um comunicado militar dos Estados Unidos explicou que Al-Quds é uma organização iraniana conhecida por fornecer fundos, armas, tecnologia para dispositivos explosivos improvisados e treinamento a grupos extremistas que tentam desestabilizar o governo do Iraque e atacar forças da coalizão. A maioria das sofisticadas bombas de estrada, incluindo aquelas com cargas moldadas e projéteis formados por explosão, foi fabricada no Irã. Um número significativo de baixas americanas foi causado por essas armas, enquanto altos funcionários dos Estados Unidos ignoraram os perpetradores, permitindo que o derramamento de sangue americano continuasse. Ao mesmo tempo, assassinos iranianos de tropas americanas foram capturados e depois liberados entre o final de 2005 e 2006 para evitar a escalada de tensões com o Irã e ainda intimidar seus emissários. Em 2007, o presidente Bush finalmente autorizou tropas americanas a matar operativos iranianos no Iraque como parte da mudança de estratégia. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, viu seu apoio diminuir gradativamente entre as elites políticas e militares. Entre 2013 e 2007, Assad importou cerca de 100 mil mercenários iranianos para manter-se no poder. Ele assentou os mercenários em centros estratégicos, especialmente nas áreas urbanas de Alepo, Damasco, Homs e Latakia. No mesmo período, os iranianos construíram mesquitas xiitas por toda a Síria e pagaram alauítas e cristãos para se converterem ao Islã. Muitos dos mercenários iranianos ocupam cargos nos serviços de segurança, e a Força Presidencial de Proteção de Assad é composta pela Guarda Islâmica do Irã e por membros do Hezbollah, patrocinado pelo Irã. Entretanto, Assad perdeu o apoio de familiares importantes, incluindo seu tio Rifat, que tem fomentado agitação entre os militares sírios. A relação do Irã com a Rússia e a China, no contexto do quadrilátero estratégico global liderado pelo Kremlin, está bem estabelecida.
O Irã também tem cultivado apoio político para suas políticas anti-americanas entre os países da América Latina, o quarto polo do quadrilátero. Em uma visita a favelas na Nicarágua, um dos países mais pobres da América Latina, o líder iraniano Mahmoud Ahmadinejad saudou o crescente número de líderes de esquerda na região. Temos que ajudar uns aos outros, disse Ahmadinejad aos jornalistas. Temos interesses comuns, inimigos comuns e objetivos comuns. Para os seguidores de Antônio Gramsci na América Latina, a turnê de Ahmadinejad pela região foi um evento muito importante, pois demonstrou a solidariedade do quadrilátero estratégico anti-Estados Unidos global. A oposição aos Estados Unidos aproximou o Irã e a Venezuela. Sua aliança abrange interesses econômicos, políticos e militares, e possivelmente uma aliança nuclear que poderia fortalecer a posição da Rússia na atuação por meio de procuradores e subprocuradores na América Latina. Representando 20% da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Irã e Venezuela formaram uma aliança estratégica dentro do cartel a favor de preços mais altos do petróleo bruto. A Arábia Saudita, por outro lado, geralmente prefere preços mais moderados por meio do aumento da produção. A Venezuela insiste em preços mais altos para obter maiores recursos a serem usados na neutralização da influência política tradicional dos Estados Unidos na América Latina. O Irã prometeu ajudar a Venezuela a desenvolver tecnologia nuclear, iniciativa que Caracas afirma ser para fins pacíficos. Em 2005, a Venezuela solicitou a Teherã a venda de um reator nuclear de médio porte. A venda ainda não foi concretizada, enquanto a relação Irã-Venezuela se voltou para áreas de cooperação mais realistas, como o aconselhamento de especialistas iranianos ao governo de Caracas sobre o desenvolvimento de uma fábrica de explosivos e propelentes. Talvez o Irã ajude a Venezuela a reformar seus jatos de combate F-5, fabricados nos Estados Unidos. Desde que os Estados Unidos proibiram a venda de armas ao governo Chávez em 2006, a linha de peças sobressalentes dos Estados Unidos para os jatos F-5 venezuelanos foi interrompida. Projetos financeiros conjuntos estão expandindo a cooperação Irã-Venezuela de 17 bilhões para 20 bilhões de dólares. Em outubro de 2006, um projeto de investimento conjunto reuniu Teherã e Caracas para construir uma refinaria de petróleo na Síria, capaz de processar 150 mil barris por dia. América Latina. Lenin morreu em 1924 convencido de que o mundo em desenvolvimento, ou terceiro mundo, um dia se voltaria contra o capitalismo e o imperialismo, desencadeando a batalha decisiva da Revolução Proletária. Uma sucessão de líderes soviéticos, de Joseph Stalin a Yuri Andropov, apoiou operações da KGB nessa luta marxista-leninista global. Andropov afirmou em 1967 que um aumento da luta de classes estava sendo decidido dentro do quadro de todo o sistema mundial, numa luta global entre dois sistemas mundiais. A penetração da KGB na América Latina nos anos 1970, por meio das guerras regionais nas décadas de 1980, teve como base Cuba, o único regime marxista-leninista no hemisfério ocidental e único sobrevivente após a desintegração da União Soviética em 1991. Na América Latina, a década de 1990 foi marcada por uma mudança doutrinária do marxismo-leninismo para o plano elaborado por Antônio Gramsci. A primeira ação pragmática da nova fórmula foi mostrada na ação direta dos zapatistas no México contra o neoliberalismo, termo especialmente definido para captar a oposição gramsciana à cultura do lucro do livre comércio. O líder zapatista, subcomandante Marcos, era um marxista treinado em Cuba e ativo entre os ativistas gramscianos nos Estados Unidos. Esta primeira pedra lançada no lago da mudança política desencadeou uma queda anti-livre comércio à esquerda gramsciana em toda a América Latina. No início dos anos 2000, sob a voz e atividades do presidente venezuelano Hugo Chávez, um país após outro ingressou no nascente bloco anti-Estados Unidos e anti-livre comércio. Em 2008, 7 países haviam eleito governos de esquerda, outros 3 estavam à beira de ingressar à esquerda, e outro estava sob pressão de um número considerável de guerrilheiros marxistas. No final de 2007, tornou-se evidente que o quadrilátero estratégico global fornecera uma estrutura para o Irã estender sua presença na América do Sul e Central. Essa presença seria destinada a contrariar qualquer ação militar dos Estados Unidos contra o Irã, enviando ondas de terroristas para os Estados Unidos. O Conselho Nacional de Resistência do Irã detalha planos para infiltrar vários países ao sul da fronteira dos Estados Unidos, a uma curta distância do Arizona, Novo México e Texas. Segundo os planos, essas unidades militares de elite seriam formadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. A Guarda Revolucionária também infiltraria redes de tráfico de armas, drogas e de imigração ilegal no México. Os planos de Teherã também incluem estabelecer uma presença terrorista na Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Uruguai e Venezuela. Sem surpresa,
Todos esses 5 países têm grupos revolucionários marxistas estabelecidos ou que poderia ser chamado de presença marxista granciana. A Guarda Revolucionária Iraniana planeja construir uma reserva estratégica muito grande de recursos na região. Relatos indicam que o presidente iraniano Ahmadinejad e o presidente venezuelano Chávez já discutiram essa iniciativa e estão avançando com ela.